Temos data e preço oficiais do Nintendo Switch 2 no Brasil e olha, prepare-se que vem aí a facada, meu amigo. O negócio vai ser complicado, a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo, vamos falar aqui do preço do console, do preço dos jogos, vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo. Mas antes eu já peço aqui o seu like, já peço aqui a sua inscrição aqui no canal do Omelete Z, já deixa seu comentário também, você deve estar tão revoltado quanto eu vou ficar nesse vídeo aqui. Mas peço encarecidamente que você deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição, porque esta é a nova casa de games e animes aqui do Omelete. A gente está trazendo todas as notícias de Switch 2, fomos lá testar o videogame nos Estados Unidos e tudo mais. Então aqui tem bastante conteúdo legal já sobre esse console. E a gente vai acompanhar muito mais também, principalmente agora que a gente tem os valores e as datas oficiais aqui no Brasil. Pode puxar aqui a tela, Brunão. Notícia que já rolou, que já está aqui publicada no site do Omelete, né, com a data e o preço no Brasil, oficial da Nintendo, eles mandaram aqui pra gente. Primeiro de tudo que o videogame vai chegar sim em 5 de junho, né? Havia uma dúvida ali a respeito por parte da Nintendo de se eles conseguiriam lançar o videogame na mesma data global de lançamento do console, né? O Switch 2 já estava previsto para sair em 5 de junho em mercados como os Estados Unidos, o Japão e a Europa. A Nintendo aqui no Brasil ainda tinha algumas dúvidas se ia conseguir lançar esse videogame na mesma data que os Estados Unidos, mas estavam trabalhando para isso. A gente tem uma entrevista com pessoas da Nintendo falando exatamente sobre isso. E de fato cumpriram aí a promessa, o videogame vai chegar aqui também em 5 de junho, mesma data aí dos outros mercados. Agora os preços que foram complicados, né? Para pegar um jargão do futebol aqui, valores assustam. O console vai chegar por aqui, né, no preço de 4.500 e os jogos podem chegar a custar até R$500. Vamos lá, ó, os preços são esses. O videogame em si, né, o Switch 2, vai ter preço sugerido, né? Que preço sugerido é o preço que a fabricante dá para os varejistas, né? Ela, como diz o próprio nome, sugere que esse aparelho seja vendido, né, nesse valor, mas obviamente esse valor ele pode acabar aumentando ou diminuindo a critério de quem vende o videogame, né? O preço sugerido é de R$4.499. O bundle com o console e o Mario Kart World vai custar R$4.799, ou seja, R$4.800. Esses dois pacotes, né, o Switch, só o videogame, e o pacote com o Mario Kart World, nos Estados Unidos custam respectivamente $450 e $500. Ou seja, o que custa $450 nos Estados Unidos aqui vai custar R$4.500, e o que custa $500 lá nos Estados Unidos aqui vai custar R$4.800. Agora o preço dos jogos, eles deram o preço aqui de 2 jogos, né, first party da Nintendo, né, o preço sugerido desses jogos, que são o Mario Kart World e o Donkey Kong Bonanza. São os 2 principais jogos do Switch 2 que a Nintendo vai trazer aí no seu momento de lançamento. O Mario Kart World chega junto com o Switch 2 aí em junho e o Donkey Kong Bonanza vai chegar em julho. O Mario Kart World vai custar R$499, meus amigos, vocês não entenderam errado. R$500. O jogo vai custar R$500. Esse é o preço sugerido. E o Donkey Kong Bonanza vai custar R$440, 439 aqui no caso, né? Mas, pô, 440. Esses 2 jogos nos Estados Unidos custam, respectivamente, $80 e $70. Ou seja, o Mario Kart World, que lá é $80, esses $80 aqui viraram R$500. E o Donkey Kong, que custa $70, né? Esses $70 aqui viraram R$440. Assim, eu não sei por onde começar, cara. Tipo, vamos falar primeiro do preço do videogame, que eu acho que é um negócio que é um pouco mais simples e um pouco menos polêmico. Tá mais ou menos numa faixa de preço que a maior parte das pessoas imaginava. Eu imaginava que seria mais ou menos por aí. O cálculo para você pensar em preço de videogame aqui no Brasil, né, a explicação longa envolve uma série de impostos, incidência de impostos de importação, impostos sobre produtos industrializados, impostos de circulação em mercadorias e serviços, que é o imposto estadual, PIS, COFINS, várias coisas que vão se juntando ali, mas que meio que criaram uma regra informal que você pode praticamente multiplicar o preço em dólar por 10 e você vai ter o preço aqui no Brasil. Mas exatamente o que acontece ali com os $450 que viram R$4.500 aqui no Brasil. E não é algo exclusivo da Nintendo. Na PlayStation 5 também foi assim, de $500 para R$5.000. O PS5 Pro foi da mesma maneira. O Xbox, que foi um pouquinho diferente a precificação, mas também respeitava mais ou menos essa regra. Mas console é um negócio que geralmente tende a diminuir o valor. O próprio PS5 e o Xbox, não o Xbox Series X, que está tendo alguns problemas de distribuição, mas o Series S, você conseguiu ter ali, né? Você consegue encontrar ele com certos descontos, você consegue pegar cupons de desconto,
né? Por mais que você tenha tido alguns aumentos de preço aqui e ali, os preços já em média abaixaram em relação ao que eles eram no momento do lançamento deles, né? E eu imagino que com o Switch 2 vai ser a mesma coisa. O próprio Switch 1 também já teve bastante queda de preço desde o momento em que ele foi lançado. Então, preço de console, né, é algo que, se você espera um pouco o videogame lançar, dá um tempinho ali para ele ser lançado, você vai conseguir pegar ele a preços um pouco menores do que esse, se você não tiver com pressa para pegar esse videogame no lançamento. Agora, o preço dos jogos é que eu acho que foi bem preocupante, bem complicado e um duro golpe para quem gosta de videogame aqui no Brasil, porque a gente inaugura essa faixa aí dos R$500 para um preço de jogo e talvez com a pior empresa possível para fazer esse tipo de aumento, porque a Nintendo é notoriamente conhecida por ser um estúdio, né, uma desenvolvedora que não abaixa os seus preços dos jogos. Os preços dos jogos da Nintendo, né, os preços sugeridos, no caso, eles nunca abaixam. Se você for pegar o Zelda Breath of the Wild lá fora, ele vai estar custando os mesmos $60 que ele custava quando ele foi lançado em março de 2017. E todos os jogos deles seguem esse mesmo padrão. Eles não, né, a Nintendo não faz a mesma prática das outras desenvolvedoras de jogos que vão abaixando o preço dos seus jogos depois deles serem lançados, né? Ao longo do tempo você acaba conseguindo pegar eles a preços menores. É a política da empresa, Nintendo tem vários desses motivos, mas o principal deles, né? Ela continua mantendo esses preços altos porque as pessoas compram os jogos dela, então, né? Acaba que a gente encara essa realidade, mas ainda assim, mesmo com isso, eu tenho muita dificuldade de encontrar qualquer justificativa para você ter um jogo custando R$500 no Brasil. R$500, gente, Mario Kart World. Um terço do salário mínimo. Assim, é um negócio completamente bizarro. Ainda mais pensando que, né, se você vai comprar um videogame desse, você vai querer comprar vários jogos. Como você vai conseguir comprar vários jogos se o seu jogo vai custar R$500? Né? Sei lá, quantos jogos você vai conseguir comprar por ano por isso? E eu não consigo encontrar justificativa. Não existe justificativa nenhuma para que esses jogos custem esse preço. Ah, você pode até vir me mandar aqui nos comentários. Poxa, mas e a inflação? Tá bom, eu fiz as contas aqui pra gente tentar entender se realmente esse argumento se justifica. Vamos lá, ó. Vou lembrar pra vocês que quando o Switch chegou aqui no Brasil oficialmente, em 2020, você tinha jogos que custavam da faixa dos R$250 a R$300. Era mais ou menos essa faixa de preços. E ela permaneceu, né, nessa faixa dos R$250 a R$300 até muito recentemente. Você teve ali em fevereiro desse ano, né? Não faz muito tempo não, cara. Foi um aumento de preço de valores digitais. Vou pegar aqui até matéria do Omelete, pode puxar aí, Bruno. Ó. O valor dos jogos digitais sobe em plataformas. Isso foi aqui, ó, fevereiro desse ano, cara. E foi justamente isso. Até puxando aqui o tweet do Necro Felipe, que é um jornalista do site Universo Nintendo, né? Ó, os preços o que era 250 foi para 300, o que era 300 foi para 350 e o que era 357, que é uma faixa bem específica ali na qual saiu o Zelda Tears of the Kingdom, foi para R$400. Agora vamos tentar calcular aqui como que foi, né, esse aumento de preço. Pode voltar para mim, Bruno. Vamos lá, pode voltar para mim, que eu vou pegar aqui os cálculos que eu puxei. Ó, vamos lá. Se você considera os jogos que custavam R$250, né, e para esse aumento de R$500, aumento de 100%, dobrou o preço. Se você pega ali a faixa dos R$300, né, que era para onde foi os jogos de 250 foram para 300, que é a faixa de jogos ali que talvez sejam considerados jogos, entre aspas, menores da Nintendo, né, jogos menos populares da Nintendo, como o Emule, né, o do Famicom Detective Club, o Endless Ocean, o WarioWare, Miitopia, o Anti-Switch, né? Esse aumento de 300 para 500 foi de 66,8%. Se você pega ali os jogos que custam 350, que é a maior parte dos jogos first party da Nintendo, né? Você pega ali o Metroid Dread, os jogos de Pokémon, Splatoon, Xenoblade Chronicles, a maioria dos jogos do Mario, né? Que é essa faixa aí de 350, foi um aumento de 42%. Se você pega os jogos que são na faixa dos R$400, que é basicamente o Zelda Tears of the Kingdom, que foi para 500, é um aumento de 25%. Vamos fazer essa média aí, esses 4 aumentos divide por 4. Uma média de aumento de preço de 58%, que significa esse aumento para R$500. Vamos ver agora a inflação do período? Volta para mim rapidinho, Bruno, que eu vou puxar aqui o site do Banco Central, que vocês vão, para não deixar dúvidas, é a entidade que calcula
que gerencia a nossa moeda no Brasil. Inflação de setembro de 2020 para março de 2025 foi de 45%, ou seja, um jogo que custava R$300, né? Seria que está indo para mais ou menos 435 se você fosse calcular apenas a inflação no período. E obviamente que esse é um cálculo aqui muito simplório de se fazer, porque ele não leva em conta vários contextos socioeconômicos, como por exemplo o aumento do salário mínimo, né? Beleza, o preço das coisas está aumentando, mas o seu salário aumentou esse tanto em 5 anos? Eu posso apostar que não. Se o seu salário aumentou 45% nos últimos 5 anos, parabéns. Você é uma das poucas pessoas que deve ter esse tipo de aumento aí aqui no Brasil. Então, esse argumento da inflação, ele já não se justifica, porque é um aumento sim acima do valor da inflação. Pode voltar para mim, Brunão, que agora a galera vai falar também, é o argumento do aumento do preço dos jogos nos Estados Unidos, porque foi de 70 para 80 dólares o Mario Kart. A maioria dos jogos que eram 60 estão custando 70, tem outras empresas que estão fazendo isso. Beleza, vamos pegar aqui conversor de moedas, também do Banco Central aqui, ó. O jogo que está custando R$440, que é o caso do Donkey Kong Bonanza, que é 70 dólares lá nos Estados Unidos. Faz essa conversão inclusive ali, ó, de 22 de abril, né, ontem, 76 dólares, está acima aí também da conversão direta. Vamos pegar agora aqui o preço do Mario Kart, 500 dólares, 86 dólares, também está acima do preço ali da conversão em dólar. Então, assim, não existe justificativa, gente. É um negócio completamente absurdo, né? Pode até voltar para mim. Não existe justificativa, não é um negócio aceitável a gente pensar que a gente está começando a chegar num patamar em que os jogos vão custar R$500. E é isso! Depois desse rant aqui, mas realmente é de dar muita indignação mesmo, e é algo que torna a prática, né, o hobby de gostar de videogame um negócio cada vez mais elitizado e cada vez mais complicado de se ter no Brasil. Já era muito elitizado, mas fica ainda mais, né? E eu acho que muito triste também, né? Porque no fim das contas é uma constatação mesmo de que o mercado brasileiro, ele é sempre uma lembrança de que o mercado brasileiro, ele não importa tanto assim, por mais que as empresas digam que importa. E eu até entendo que a Nintendo, nesse sentido, tem feito vários esforços positivos, como, por exemplo, ter traduzido o Zelda Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, que são 2 jogos que já foram lançados, isso foi muito legal. Mas no fim das contas, você pega o mercado brasileiro, você compara com outros mercados, você vê que eles se importam muito mais com os Estados Unidos, onde, mesmo com toda a ameaça de tarifas que poderiam encarecer o preço do videogame, a Nintendo fez um esforço para manter o preço do console no valor que eles tinham anunciado, né? Eles fizeram um aumento no preço de praticamente todos os acessórios, todo o conjunto de coisas que eles estão vendendo ao redor do Switch, como por exemplo os controles, os amiibos, tudo isso ficou mais caro, mas o videogame continuou no mesmo preço, para não tentar assustar o consumidor. Ou, por exemplo, o Japão, cara, né? Mas aí também é até covardia a gente trazer isso como comparação, porque é de onde vem a empresa. Mas o Japão, onde eles literalmente fizeram uma medida protecionista de ter um videogame com trava de região, com trava de idioma, que vai custar mais barato lá do que em todo o restante do mundo. Então, assim, acho que é uma constatação muito clara que, perto desses mercados, que claramente são os principais para a Nintendo, o Brasil não é uma grande prioridade. Mas é isso! Agora eu quero saber de você aí. Deixa aqui seu comentário a respeito do preço do Switch 2 no Brasil, o preço dos jogos, principalmente, que eu acho que é o que deve ter assustado todo mundo. E não se esqueça também de deixar um joinha aqui no vídeo e de assinar o canal do Omelete Z, que é a nova casa de animes e games do Omelete. Valeu!